aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente. Eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar, cara. E agora? Estamos aqui de volta. 2026 que comece. Já tá acelerado, Já. tá acelerado. Já começando e hoje a gente tá... Hoje o programa tá pegando fogo. Os microfones aí, editor. Os microfones pegando fogo pros nossos convidados ou para quem tá ouvindo aqui hoje. Por que o programa pegando fogo? Na verdade, isso aqui é um espaço onde você empresário, você empreendedor, você cristão, vai receber uma palavra do Espírito Santo que vai sobre isso. Explodir teu coração, incendiar a tua vida. Então, prepara o coração que Deus preparou uma mensagem para você hoje através da vida dos nossos convidados. Rapaz, a gente tava aqui nos bastidores já falando, eu falei, diretor, não tá gravando não? Não tava gravando, mas a gente vai repetir. Já nos bastidores, já conhecimento assim transbordando. Já transbordando, porque é sobre isso. É sobre isso que o podcast tá aqui, pra contar histórias, pra contar sobre tudo, os testemunhos. Sim. E edificar a vida das pessoas, da gente que tá aqui. A gente sempre sai com uma palavra que nos... edifica sempre. Exato. E você que tá aí também assistindo, fica aí que hoje o episódio promete. E quem tá com a gente hoje? Quem são os nossos convidados? Quem são os nossos convidados? Conhecemos lá na Atitude, ano passado, no evento de empreendedores. É verdade. E fizemos um programa lá ao vivo. Fizemos um programa do Pode Vir Crente lá muito na Atitude. Legal. Uma experiência sensacional. A gente nunca tinha feito daquele jeito, né? Foi. Então quero dar as boas-vindas hoje a esse casal. A esse casal, Marcelo e Milene Boechat. Eu já tinha falado sobre gestão empresarial. Rapaz, eu tô aqui, 10 minutinhos que a gente tava aqui, já você... Eu já tô querendo saber como é que a gente marca a reunião. Não aqui. é? Ele vai contar tudo Sejam sobre isso. muito bem-vindos ao Pode Vir Crente. Oficialmente, né? Depois da igreja, a gente tá aqui no programa... É porque sabe como é que a gente é importante, né? Tem que marcar agenda. Então a gente conseguiu travar Conseguimos, cara, conseguimos. Sejam bem-vindos. E a pergunta que não quer calar, o Eric pergunta. sempre faz... Vamos lá, são duas pessoas, né? Sim, então pode ser uma resposta só, podem ser duas. Quem é Marcelo e Milene Boechat? Muito bem. Bom, Marcelo Boechat primeiro é casado com Milene. É o Marcelo da Milene. Pai de 3 filhos. Caraca. Sou cristão já há uns 44 anos, dá até vergonha de falar o tempo. Dá não, pô. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, É isso aí. muito bom. Não que não queira falar. Ele não quer mas falar a o idade. tempo, né? Os 44 entendi. Ele não anos. quer entregar a idade. Ele não quer Isso aí. entregar a idade. A gente hoje lidera o Ministério de Empreendedores da Igreja Batista Atitude de Niterói. Pensa. Atuamos no Kids, né? Milene é coordenadora do Kids. Nós Não também sabia disso. lideramos uma célula, né? Pô, E que nos legal. tornamos supervisor de outra célula. Que benção. Então, o Marcelo, eu acho que é um cara que está sempre aprendendo, né? E sempre se esforçando para fazer cada dia melhor. Que Caramba. benção, que benção. Quer complementar? Ele praticamente já falou tudo, né, gente? E Milene, eu sou, assim, extremamente organizada, sabe, gente? Eu sou daquela pessoa que... Deus tem trabalhado, né? Porque daquela pessoa que quer ter o controle de tudo. E quando o controle sai, né? Dá aquele... Mas, assim, eu sou uma pessoa muito disponível para Deus... Glória E para ajudar as pessoas, sabe? Glória a Deus. Uma das... Que assim, até eu fiquei constrangida que meu grupo de discipulado da célula, que a gente reúne as mulheres da célula todo... É separado, não? É a mesma célula, Sim. só que eu faço um grupo de discipulado somente com as mulheres uma vez por mês. Ah, entendi. Entendeu? E num desses encontros elas falaram que assim, a disponibilidade do meu coração em ajudar, em largar tudo e ajudar as outras pessoas, né, que tem inúmeros casos. Sim. E assim, é isso, sabe? É isso assim que enche meu coração e é aquilo que eu acho que Deus, né, é o propósito de Deus na minha vida. Glória, 44 anos também de cristã? Não, eu tenho 22 anos. A metade, 22 anos. Legal. Obrigado. Piada interna, viu? É só para implicar com o Mas já aproveitando que vocês estão falando de tempo, como é que foi esse processo de conversão?
Vamos. Então, o Boechat tem 44 anos e meio, e aí ele tem 44 anos. Cristão? Brincadeira. Como é que foi isso aí? Vai aproveitar logo pra. Já que o episódio é sobre. Vai falar sobre gestão empresarial, mas sobre Vamos lá, sobre foi bem legal. Aos 8 anos, eu participei de uma escola bíblica de férias, né? Esses movimentos para criança e tal. E aí, quando cheguei lá, eles me apresentaram o plano da salvação. Olha, O plano da salvação é que Jesus veio para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. E quando a gente chama Jesus para morar no nosso coração, a gente tem a vida eterna. É uma garantia da palavra de Deus. E no final eles perguntaram, quem quer aceitar Jesus? Eu não tinha como recusar um convite desse. Que legal. E a partir dali eu me tornei cristão e servindo e trabalhando, liderando adolescentes, né, juventude, promovendo retiros, né? A gente atua também no Ministério de Casais, né, sempre apoiando as ações do Ministério dos Homens, né? E nós estamos para servir, né? A nossa vida tem sido assim, muito voltada para o reino. E a gente se encontrou na Igreja Batista de Niterói, né? O pastor Tiago é fantástico, né? Pastor, homem de Deus, sério, comprometido, né? E a gente tá lá há quanto tempo? Desde o início? Não, a gente está lá 3 anos. 3 anos. E lá tem quanto tempo? Lá tem 4. Também, novo também. A igreja já abriu 13 ou 14 igrejas, né? Nesses 13 4 filhas. anos. Não, eu lembro que assim, a minha mãe... De Niterói? A de Niterói A partir de Niterói. Não, porque assim, quando veio para Niterói, eu estava lá no culto da Barra, porque minha mãe frequenta lá. Coincidência, vou abrir em Niterói, apresentou o pastor Fábio, né? Pastor Tiago. Não, Tiago. Não sei se era ele na época, enfim, não vou lembrar o nome. Mas aí eu lembro assim, caramba, aí depois tava passando aqui no Torrezão, ali era onde era a Kia. Onde era aqui, enfim. E aí eu tava nesse dia lá no Rio, uma coincidência. E ela? E você, Milene? 22 anos atrás. Como foi isso? Então, gente, eu sou de Maceió, Alagoas. Olha! Eu vim pra cá com 19 anos. Legal. E um mês depois eu me converti. Caramba! Assim, eu já tinha contato com o evangelho, porque meus avós eram da Assembleia de Deus. Mas assim, eu vi o propósito de Deus de me trazer pra cá para poder eu aceitar Cristo, sabe? Que legal, você conseguiu enxergar isso. Né? Foi muito rápido, porque assim, foi um mês, né? Ele queria assim, quero você aí com 19 anos. E foi isso, na Igreja Batista lá da Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Isso, e o pastor fez o apelo, eu não aceitei. Aí o culto acabou, e ele me chamou. Olha. Ele me chamou no canto e começou a falar comigo. Aí ele pediu para eu ler um versículo e eu já li o versículo chorando. Pronto, caiu na rede. Que legal. Exatamente. Que legal. Cara, eu vou te falar que eu fico impactado com histórias assim. Olha que a gente nem começou ainda. Sim. Mas parece simples, Boechat, o que você falou. Por exemplo, ele contou aqui do... Como é que é o título que você deu? É o... A trilha não, a história da salvação. O plano da salvação. Existe um plano de Deus, né, para salvar cada uma das vidas. Você vê a importância dos pequenos detalhes, né? Sim. Seja nas crianças, nos adolescentes. E aí você vê, tô trazendo aqui esse casal maravilhoso, você vê que histórias que muito provavelmente vocês não contam o tempo inteiro, todo dia. É verdade. Cara, e tem gente que nem sabe sobre isso, né? Sim. Como isso abençoa, viu? De verdade, porque, cara, isso já me pegou aqui de cara, que eu falei assim, cara, a gente precisa estar de verdade o tempo inteiro, porque muitas vezes a gente está em igrejas grandiosas, por exemplo, e a gente está pensando em tanta coisa o tempo inteiro, e pequenas coisas como essa, assim, cara, apresentar o plano da salvação. O plano da salvação. Um jovem. Leva 5 minutos. Olha o Boechat, 44 anos aí, ó. Agora eu gravei, ó. Legal. Vamos avançar um pouquinho mais. Passou os 44 anos atrás. O Boechat muito ativo, igreja e tudo mais. Isso aí. Mas aí, o Boechat em algum momento... Agora eu queria ouvir agora um pouquinho da área de atuação deles. Vamos entrar no mundo empresarial. Vamos entrar. Qual é o business? A gente sabe que... Cadê? Bota aqui na tela, diretor. Hoje vocês têm um business.
que é... Cadê o diretor? Consegue colocar? Boechat, Gestão empresarial. A gente quer ouvir um pouquinho sobre... Um pouco sobre isso, quanto tempo tem, como é que surgiu, o histórico de vocês, de outros... Vocês sempre foram empresários, empreendedores. Perfeito. De onde surgiu? Se vieram do CLT ou não. É isso que a gente quer ouvir também, que isso aí... Então, tem vamos gente lá. que tá ali, de repente, num CLT e quer mudar. refletindo. Tá refletindo se vai, se não vai. Então, assim, histórias inspiram outras pessoas a... Perfeito. Então, A eu venho avançarem, de né? uma família bem simples, né? Eu sou daquele que mal tinha o dinheiro da passagem, né? Mas meus pais sempre fizeram questão de estudo, de dedicação, de empenho e o comprometimento e responsabilidade em tudo que a gente faz, né? Essa foi a minha cultura familiar. Legal. Meu pai é formado em contabilidade, ele fez questão de pagar bons estudos para que a gente pudesse cursar uma faculdade boa, né? E aí eu escolhi administração porque em tudo que você olha tem administração, sabe? Quando você olha o microfone, tem administração. Quando você olha uma mesa, tem administração. Eu falei, cara, isso aí realmente é a minha praia, né? E eu comecei a cursar administração e de repente eu fui convidado para trabalhar nas lojas americanas. Entrei na área de compras, talvez eu tenha trabalhado 1 ano e meio. E aí o diretor me chamou e falou, cara, quando acabar a tua aula tu me procura? Eu falei, cara, deu zebra agora, o que esse cara vai aprontar, né? Será que ele vai me mandar embora? Eu não tinha a menor ideia, sabe? Mas assim, ele pedia um trabalho, eu fazia 3. Aí falava, cara, decide qual que você quer. Aí no outro dia eu quero juntar o 1 com 2 e o 3, aí eu voltava no outro dia com 3, trabalho de novo. E até ele chegar, e é isso que eu quero. Eu falei, não, beleza, porque ele não sabia nem se expressar o que ele exatamente queria, né? Mas ele precisava chegar na diretoria e apresentar alguma coisa. Então, com 1 ano e meio de empresa, eu me formei em administração e aí ele me convidou para gerenciar o centro de distribuição, a logística, né? Aí eu aprendi muito da parte operacional e depois eu fui para... Que é grande, né? Exato, Sim, né? Assim, a logística, né? Monstruosa, é pro né? Brasil inteiro. É. E aí depois a gente inaugurou um centro de distribuição assim de 10 mil metros que a gente trabalhava para 100 mil metros quadrados. Caraca. Daí foi um aprendizado intenso, implantação de sistema, né? Eu pude aprender da parte administrativa. Foi forjado, Exatamente, foi forjado. cara. Assim, foi uma baita escola, sabe? Daí quando eu saí dali, eu fui atuar na área médica, né? E na área médica eu já precisei atuar como PJ, Ok. prestando serviço, gerenciando clínicas médicas. E na maioria das E vezes... você já era a tua especialidade? Área médica, saúde? Cara, não. Na verdade, eu vim Caiu do no comércio, colo, né? Caiu no colo, eu falei, agora, né? Meu professor de administração falou que a gente estava habilitado para tudo, administrar qualquer coisa. Qualquer coisa. Alguém me fez Eu acreditar acreditei. E aí eu mergulhei, cara, na gestão de clínicas médicas. Assim, meu trabalho inicial, né, na primeira clínica, o cara falava assim, cara, eu quero uma clínica em Niterói. Então eu vinha para Niterói, né, escolhi o melhor ponto comercial, o melhor prédio, alugava ou comprava a sala, negociava o menor preço possível, contratava arquiteto, contratava empreiteiro ou construtora, comprava mobiliário, contratava funcionário. Caraca. E assim, cara, via toda a documentação, ia na vigilância sanitária para defender o projeto. Quando via, a clínica estava aberta, assim, talvez em 3 meses, né? Era comum abrir uma clínica em 3 meses. E você era falou, essa pessoa que tocava do dia 0 até o dia da inauguração. E a gestão da clínica em funcionamento. Eu abri clínica em Nova Friburgo, abri em São Gonçalo, abri em Niterói, abri na Penha, né? Eu fui rodando, a gente abriu 14 clínicas, abrimos um escritório administrativo. Mas já tinha saído das lojas americanas, já tinha saído. Já tinha saído. Enquanto isso, né, eu comecei a prestar serviço para empresas de TI, empresas que precisavam crescer, melhorar, projetos, empresas que às vezes começavam do zero. Eu passei a fazer plano de negócio, eu comecei a fazer planejamento estratégico, plano de marketing, né? Comecei a prestar serviço para outros negócios. Porque ali você E tu foi aprendendo isso como? Então, eu fiz MBA. Ah, sim. Eu fiz Só a MBA. faculdade não rola, né, É irmão? o que vai falar, né? Mas ele nunca parou, né? Sempre estudando. Sempre. Eu fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, que realmente ajudou muito a abrir as minhas perspectivas Getúlio futuras. Vargas é forte, né? Getúlio Vargas é muito boa, eu fiz o curso assim, com muita dedicação, muito intenso, né? Até porque quando você bota 1 centavo, você fala, cara, eu não posso perder o jogo. É verdade. Esse dinheiro tem que rentabilizar. E assim, durante o curso... E a FGV não é 1 centavo, né? Não. Uns centavos, Rapaz, bastante não fala não, centavos. cara. Eu fiquei Bastante com medo de centavos. gastar, eu fiquei com muito medo, porque eu não tinha, né? Bastante centavos. Mas assim, durante o curso, cara, eu consegui um contrato de consultoria, né? E eu diria que
foi meu primeiro contrato, em 6 meses eu paguei todo o meu curso e ainda Que sobrou legal. dinheiro, né? Olha Eu falei, aí. cara, não Pronto. tem negócio melhor. Eu caí Papai no lugar proveu. certo, cara. Papai proveu. Literalmente foi a graça e a misericórdia Olha de aí, Deus. é isso, é isso. Que legal. Aí eu já emendei no mestrado, né? Que também me deu uma bagagem muito Também boa. nessa área de administração? Também nessa área, em gestão empresarial, Sim. na FGV. Da FGV ali eu já comecei a dar aula na Universo, na Uniswan, comecei a Aí dar virou aula profe- Já era professor de alguma na forma? própria e virou FGV, na SPM, no IBMEC, na Caraca, SPM, faixa. IBMEC, caraca. Cara, e foi só bem só bacana. escola fraca, né? Só escola mais ou menos. Foi bem bacana, assim. Eu nem Que não legal. imaginava o quanto que isso iria crescer tão Sim. rapidamente, né? E assim, eu comecei a ser convidado, né? Assim, e os convites, cara, literalmente vinham de Deus, sabe? Assim, Poxa. eu trabalhei com uma pessoa há um mês. Ela falou, cara, tu quer ir dar aula na SPM? Eu falei, lógico que eu quero. Me dá seu currículo. Eu dei o currículo para ela. Numa semana eu fui chamado. Um mês depois a garota pediu demissão e sumiu. Eu falei, cara, ela só veio Só veio pra te apresentar, pra te chamar. Entendeu? E assim, em tudo, cara, é a poderosa mão de Deus. Quando a gente está conectado com Deus, ele vai abrindo portas que a gente sequer imagina. É entendeu? um infinitamente mais. Exatamente. cara, infinitamente mais. Efésios 3:20. Isso aí. 320. Poderoso pra fazer infinitamente mais. É isso, irmão. Pega isso aí, recebe isso aí. Amém, recebo, amém. E aí, como é que saiu? Então, aí quando eu Mas, fui... não, aí já era Boechat. aí já. quando eu fui trabalhar já era Boechat. numa outra clínica, É porque né? assim, já foi tão acelerado, né, o processo, Sim. que já era Boechat e ele não precisava nem Já divulgar abriu muito. consultoria, tá certo, entendi. Na verdade, depois da Lojas Americanas já era consultoria de alguma forma. Sim. Talvez não tão Não comercial. conheço CNPJ. Tão comercial como você toca hoje, né? Porque hoje Exato. você troca como um business de uma forma mais ampla. Com né? certeza. Mas já era Boechat. Sim. Legal. Em 2008, a gente abriu a Boechat Gestão Empresarial para administrar o IBOL na praia de Botafogo. E bom, E conheço. assim, graças a Deus, em um ano a gente conseguiu uma alavancagem que eles dobraram o faturamento. Eles tinham um problema na operação que era um gargalo de atendimento ao cliente, uma fila de espera enorme. A gente resolveu a fila, a gente trocou a liderança, Eu preciso começar com uma reposicionou a empresa, cara. Assim, Vamos botar aqui empresa. o link, entendeu? Da empresa. Se você quiser, clica aí que eles vão responder. Cara, assim, é como se Deus estivesse o tempo todo me direcionando exatamente como e o que eu preciso fazer. É como se o tempo todo eu ouvisse a voz de Deus me direcionando assim. Como é que Marcelo, resolve os problemas é ali? assim que resolve, sabe? Eu tenho um insight assim que não tenho como explicar aquela solução, entendeu? Então, assim, Pensa. é Deus me guiando o tempo todo, cara. Eu tenho uma gratidão enorme, porque tudo que eu consegui, tudo que eu alcancei foi a poderosa mão de Deus, cara. Glória a Deus. Eu quero comentar sobre isso, mas antes eu só vou provocar ela aqui, Aham. que ela tá tão falante. A hoje. Milene tá quietinha, a Milene tá Hoje quietinha. eu tô de coadjuvante. Ela tá tão falante hoje. Mas eu quero ouvir depois dos 19 um pouquinho da. Da tua trajetória também. Como Então, foi E isso? como é que Porque fundiu isso aí? esses caminhos se Olha, cruzaram em algum momento. né? Como é que convergiu Olha, pra cara. isso? Ai, gente. Né? Porque isso Ela aqui vai já contar, existia. hein? Calma Vocês aí. vão rir, hein? Vamos. A gente quer É fofoca. uma história. Meu Deus. É uma história muito bacana. Então, gente, eu comecei... Crente é fofoqueiro. Tu é fofoqueiro? Misericórdia. Eu comecei na CLT, né? Como a maioria. Olha aí. E depois, acho que de 4 anos que eu estava na CLT, eu comecei a cursar administração. Olha aí. E eis que Ele te deu aula. ele me deu aula. Ah, você pensou em alguém, hein? Rapaz. Ele Quem nunca ouviu uma história dessa? Caramba. em que 2 legal. períodos ele foi meu professor. Olha. E assim, Qual faculdade? na Uniswan. Uniswan. E eu gostava muito dele, mas assim, gostava... No sentido de professor aluno. isso. Excepcional professor. Admiração, sabe? Sim. Eu falei, pô, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara, sabe? Ó. Aquela coisa assim. Que legal. E depois ele me procurou. Eu falei, e aí, vamos sair? Vamos tomar um café na cantina? Vamos pro cinema? Olha aí. Que legal. Rapaz, eu via que ela não era normal, sabe? Ela chegava à prova, ela sentava de cara pro gol, né? Não tinha como falar, ela colou. Ela fazia uma cópia da apostila em letra forte. Eu falei, rapaz, essa garota não é normal não, pela letra dela. Ela é muito correta, é muito planejada, muito organizada. Dá pra você fazer uma leitura Aham, sim. de que é uma pessoa que persegue a perfeição.
Falei, caraca, meu irmão, uma maluca dessa que eu precisava do meu lado, sabe? É uma cópia minha, entendeu? É como se você olhando essa mulher, é uma cópia minha, sabe? Aí, cara, passou anos eu lecionando e tal, né? E aí, assim, quando ela tava Muito no bom. final da faculdade, aí eu mandei Tu uma dava aula mensagem. desde o início? É, ela no primeiro período, É, né? que Ela tava isso? terminando a faculdade. Aí, tipo, meia-noite, sabe, me deu uma ideia. Eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem Tava pra precisando mulher. de uma cópia aqui, Acho de que eu uma arrumei letra forte. nem sei o que eu tinha. Um e-mail, Orkut. foi e-mail. Mandei, olha o e-mail. Orkut, na época do Orkut. mandei, rapaz, eu mandei uma mensagem Ela pra respondeu. meia-noite. Falei, poxa, Pedindo Milene, pra ele- eu preciso ele me falar ligar. com você. Quando Eu você ligar puder, pra me ele. liga, deu meu telefone. 6h45 o telefone toca. Eu falei, não é possível, ela é maluca mesmo. Entendeu? Falei, rapaz, uma Mas pessoa te ligar deixa eu falar. 6h45. Não pode ser normal, não, né? Eu tava assim, toda empolgada, porque assim, eu falei, gente, deve ser alguma me mandou oportunidade. Era oportunidade. De emprego, E era. alguma coisa. De emprego. E era, cara, era a melhor oportunidade da vida. Era melhor do que o emprego, muito melhor do que o Exatamente. emprego. Sabe? Era proposta de vida, rapaz. Proposta. Olha aí, cara. Olha aí. Como é que era? Melhor que emprego, era sociedade de vida. Olha aí. Sociedade, Pronto. exatamente. legal. Aí foi isso, gente. Aí a Que gente legal, começou a namorar. No final da faculdade. Aí ele ficou comigo na formatura. Aí nessa época de formatura, a gente já tava pra casar. Foi tudo assim no mesmo mês. Legal, formatura, casamento, era uma Caramba. coisa assim atrás da outra. Mas graças a Deus deu certo, assim. legal, E eu tive um excelente professor pra me ensinar Pronto. tudo. É verdade. O que ele Não, sabia. ele olhou e falou assim: eu precisava de uma sócia pra vida, né? Preciso. Pô, cara. literalmente, é um maluco aqui que dá certinho, né? Não, e desde o início ele sempre falava, poxa, eu quero tanto colocar a consultoria para alavancar e assim, eu acho que você pode me ajudar e tal. E assim, eu ainda estava na CLT. Aí depois que... Não, aí você se formou e entrou num emprego? Não, Não, contrário, já já estava tá. trabalhando. já estava estava cursando e trabalhando. trabalhando. Isso. Aí se formou. Me formei, tal, a gente casou. Aí 2 anos depois de casado, aí vamos ter um filho. Aí tivemos nosso primeiro Projeto filho. de vida. Sim. Exatamente. Aí eu falei assim, olha, eu vou sair do CLT e vou ficar cuidando um pouco do nosso filho. Tá certo. Dos nossos Só que- negócios. Só que pouco tempo, nesse meio tempo antes de ter o filho, eu também já ajudava ele em alguns projetos. Sim, ele todo entubado ali, te pedir ajuda, planos de né? negócio, alguma coisa eu fazia, Sim, né? sim. E depois que eu tive o Matheus, aí eu falei assim, gente, não dá pra ficar em casa, né? Aí comecei a me interessar, que eu sempre gostei muito de fotografia. Então comecei a me interessar por fotografia, comecei a fazer cursos. Resumindo, abri um estúdio aqui do lado do Plaza, De que era um fotografia. prédio de fotografia, que era o prédio que eu queria, que funcionava 24 horas. Montei. Durante 3 anos foi um sucesso o estúdio, sabe? Eu Olha, comecei do zero. fotografia. A sala não tinha nem rebaixamento, a gente montou tudo do zero, Tinha nem né? piso, Não né? tinha piso, não tinha nada. Luminária, Eu nada. montei tudo e vamos ter o segundo filho? Vamos resetar o jogo. Aí eu fiquei um pouco resistente, ele me insistindo, meu filho insistindo, eu quero Pressionando, uma irmã, insistindo, eu quero uma irmã, pressionando. eu quero uma irmã. E eis que conseguimos engravidar, só que vieram gêmeas. Uau! Caraca, é verdade, vocês têm gêmeos. Então, era pra ser 2, entendeu? O plano eram 2. Rapaz, isso foi o plano de Deus, porque a gente não tem ninguém na família. Eu tenho com gêmeos caso de também. Gêmeos, né? E assim que ela engravidou, a gente viajou pra Curitiba, depois a gente viajou pra Maceió e lá ela descobriu, né? E aí nosso filho com 5 anos foi botar a mão na barriga dela e falou, mãe, tem 2 bebês na sua barriga. Aí a gente falou, cala a boca, tu tá maluco? Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá. Mas, cara, quando Deus quer o homem, Que e legal. ninguém pode impedir. Que legal, que legal. Então, no meio do caos, aí veio pandemia, né? Aquela coisa toda. verdade. Imagina, eu grávida, pandemia. Foi no período da pandemia? Foi. Elas nasceram em agosto de 2020. Caramba, quando abriu tudo, né? Em julho abriram. Começou a abrir. Começou a Mas a abrir, gestação- bem a devagar. gestação foi Mas tudo na estava pandemia. bem, E depois disso, no meio da loucura lá, com gêmeas, eu falei, vou fazer uma pós.
Mas aí tinha fechado o estúdio já. Já tinha fechado, porque como... Também veio pandemia, você grávida e tal, tá certo. De cara, eu falei assim, olha, a médica me colocou logo de repouso. Eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar? Tá certo. Aí, entreguei, mas antes da pandemia, eu entreguei. Olha, gente, é negócio de Deus, né? Marcelo insistiu, não fecha. Eu falei, eu vou fechar. Entreguei a chave dia 10 de março, dia 16 fechou tudo. Fechou, É verdade, caramba. E aí Porque depois dia 13 disso... foi uma sexta. Foi na outra semana. Aí 16, segunda-feira. segunda-feira. Eu lembro perfeitamente. Caraca, doideira. Muita. Aí eu falei, não, preciso, né, em casa com aquelas crianças todas, eu falei, preciso fazer. Aí foi quando eu fiz a pós pela FGV de Gestão Comercial e Vendas. E a Complementando, coisa... né? É isso aí, tem que unir forças. Aí a coisa começou a engrenar, né? E assim, aquela coisa, criança ainda precisando de muito cuidado. Olha, gente, aí eu falava, Deus, por que eu tive gêmeos? Porque eu tô em casa, sabe? Aquela neura de dizer... Eu estudei Eu estudei pra ficar em casa, né? Passa pela cabeça. A gente fica aquele conflito. E assim, aos poucos, hoje eu entendo que era um processo, Sim, né? tudo é um processo. Que a gente tem que estar pronto. Então, era todo um processo. Na verdade, você vai sendo forjado aí, né? Exatamente. O que é que acontece? Eu tinha carteira de motorista, tirei em 2014, mas não dirigia. Aí... deu um start, eu falei, não, gente, eu não posso ficar, né? Eu tenho que voltar a dirigir. Então, eu fiz 5 aulas só pra fazer uma reciclagem. E comecei a voltar a dirigir e tá. Depois disso, gente, você vê que é Deus, assim, trabalhando... Em cada detalhe ali, né? Em cada detalhe. Aí, quando eu já tava com o carro dirigindo, com autonomia... E aí consegui um contrato, a gente fechou um contrato muito longe, gente, em Caxias, lá em Santa Cruz da Serra. Como eu iria... Que já quase não é Caxias. Como eu iria se eu não estivesse dirigindo? Não tem como. Não tem como. E ali não tem como Mas mesmo. aí nesse momento você já trabalhava, você esporadicamente pegava algumas coisas. Aí nesse momento você já estava trabalhando juntos. Isso. Na empresa já mesmo. Contratos diferentes, mas juntos, né? Então, foi bem bacana, assim, Milene veio para somar forças, né? Porque ela tem uma experiência na Light, ela tem experiência numa distribuidora de papéis, ela vem com toda a bagagem administrativa financeira, que é o que a grande maioria das empresas precisa. O problema não é venda, o teu problema não é operacional, é administrativo financeiro. Às vezes o empresário é muito competente, mas o dinheiro vai todo pro ralo pela ineficiência dele na gestão dos recursos. O que eu pago? O que é prioridade? A gente vê, assim, uma enormidade de empresários com multa tributária, né? Multas, eu vi um empresário outro dia com uma multa de 55 milhões, que é até um dos concorrentes, né? De um dos contratos que eu trabalho. Cara, isso é uma dívida impagável, é impossível ele pagar, entendeu? Então, assim, Milene veio para somar nesse aspecto, né? Dela conseguir fazer um diagnóstico da empresa, dela ter métricas, né? Dela criar indicadores, né? Ela é uma pessoa que levanta todos os indicadores, quer dizer, ela hoje faz todo o processo dentro dos clientes para diagnosticar os problemas e a necessidade de mudanças. Então, isso é bem bacana porque ela já não veio do zero, ela já veio de uma experiência profissional que tem agregado valor aos clientes, aos contratos. Né? Na verdade, um acaba complementando o outro, né? Sim. Você faz a gestão ali financeira, vê o diagnóstico, vê os indicadores, isso aqui dá para pagar, isso aqui dá para jogar para frente, faz toda essa leitura do cenário e você vem e vai colocando os pontos para poder... a gente começou a falar essa questão da leitura. Vamos conversar. Na verdade, é tão legal assim conversar com vocês nesse sentido, porque, óbvio, vocês já viveram essa realidade, porque é o universo de vocês, a administração, né? Você como mestre, né, professor, e ela que já vive esse ambiente empresarial, a título de gestão, porque a gente vê na prática, né, primeiro o empresário perdido. Que o cara é muito bom tecnicamente. Sim. O Eric é muito bom tecnicamente, o Flávio é bom demais tecnicamente. Tecnicamente a gente domina a nossa área. Sim. E aí quando vai para gestão,
A gente é que nem, como é que diz aquela ditado popular de médico e maluco, todo mundo é um pouco. Né? E de gestor também todo mundo acha que é um pouco, né? Mas, tipo, é que ele acha muito sem vergonha que muitas das vezes mais atrapalha do que ajuda. Porque você é o proprietário, você é o dono, e aí você tem o poder, vamos colocar assim. Então, na verdade, o que eu acho é o que tem que ser. E muitas das vezes o que eu acho é a pior opção para o meu negócio. Exato. Porque eu não sou gestor. Exato. E aí tem um outro lado da moeda, que é isso que eu queria comentar, que eu acho lindo, de verdade, ver vocês falando nesse sentido. Porque às vezes você vai conversar com a galera mais jovem, a galera que está na faculdade, estudando, o pessoal fala assim, curso de administração, meu irmão, isso aí é para quem nem sabe o que é da vida. Isso aí é pra escola de administração. E aí, realmente, quando você olha alguns profissionais que se formaram e aí, de repente, estão perdidos realmente. E aí você vê, né, vocês falando com tanta propriedade, cara, isso eu estou aqui de verdade, eu acho fantástico, porque é de verdade você olhar e falar assim, cara, tem solução, sabe? Tem jeito, é uma coisa abstrata, né? Não é uma coisa... E ver o Boechat falando no começo sobre as experiências que você passou. Sim. E agora você contando um pouquinho sobre o que ela traz de know-how, eu quero ouvir mais. E eu quero ouvir pontualmente sobre o seguinte. Aí vem uma pergunta que de repente vai provocar vocês falando um pouquinho. Talvez a gente possa conectar isso na Boechat Gestão Empresarial no sentido assim. Vou tentar formular a pergunta da seguinte forma. Por exemplo, quem a Boechat Gestão Empresarial atende? Quem é o público-alvo de vocês? Quem você consegue ajudar? Isso. Sim. Então, eu atendo como, empreendedores do zero. Muitas vezes eu sou procurado por empreendedores que estão com uma ideia do que ele quer montar. Eu ajudo ele no plano de negócio, a estruturar o projeto, analisar a viabilidade econômica financeira, porque às vezes ele tem uma ideia extraordinária, mas aquilo não é viável. Financeiramente. Né? E, assim, tem ideias, cara, brilhantes, entendeu? É bonita a ideia, né? Bonita, cara, sabe? Teve uma moça que me procurou, ela tinha um problema, que quando ela ia ao cinema, ela não tinha sogro, sogra, vizinho, ninguém. E ela queria deixar a filha dela com custo de R$50. E você sabe que uma babá, uma diarista é R$200, né? Então ela teve uma ideia brilhante de misturar creche com parquinho infantil, igual a gente vê no shopping, né? Legal. E a ideia dela era criar uma casa na Tijuca, funcionando 24 horas, qualquer um poderia ir lá e deixar a criança... E teriam cuidadores, daria almoço, janta, banho, roupa, câmeras, né? E assim, quando você coloca no papel esse projeto, você vê que aquilo vai dar um baita prejuízo, né? E aí, cara, o meu papel é chegar para ela e falar, cara, olha só, isso aqui, tá vendo? Não é viável, sabe? Você viu o número, não faz sentido. Aí ela fala, não, beleza, esquece, desistir, né? Mas tem outros empreendedores que procuram a gente que ele tá sem coragem, sabe? Eu fui, por exemplo, numa casa em Copacabana, o empreendedor estava se reunindo com outros 4 sócios, todos doutores pela Copa, os caras fera, sabe? Eu falei, cara, vocês têm que sair aqui da residência, vocês precisam de uma sala comercial boa, parruda, para dar treinamento, para prestar consultoria, para atender os clientes. Vocês precisam, como exercício nessa semana, de escolher aonde que vocês querem estar. Eles escolheram lá a Rua da Assembleia 10, lá onde funciona a Faculdade Cândido Mendes. Montaram a estrutura, eles estão lá há mais de 10 anos naquela estrutura. Eu montei um plano estratégico para eles e os caras alavancaram o negócio, sabe? Então isso é bem bacana, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, um cliente que ele está com uma crise financeira, né? Assim, por exemplo, agora, né? Você olha para uma empresa e fala, meu Deus, que palácio, né? Eu vou no Madeira, eu fico encantado, né? Eu adoro aquilo lá, né? Mas quando você pega uma entrevista do Dursk falando que ele abriu 300 lojas, que ele perdeu a mão, quer dizer, o negócio já quase não é mais dele. Ele começa a se endividar para crescer e ele passa dos limites, né? Então, esse empresário precisa de ajuda, esse empresário precisa de orientação, precisa de análise, sabe? Ele é muito bom para decidir, mas infelizmente, às vezes, ele decide errado, né? Sim. Então, o nosso público é aquele empresário que, de alguma forma, ele está com algum tipo de dificuldade. Às vezes a dificuldade é comercial, em alguns momentos é financeira, em outros momentos a dificuldade é a logística operacional e ele precisa de estruturar o processo de entrega. Em outros momentos a gente percebe nitidamente que é o marketing, ele não consegue fazer marketing. Então, a gente atua em todas as áreas da empresa. E isso que significa gestão empresarial, é a gestão do negócio como um todo. Então, um dos produtos, eu não sei se é produto, serviço, como é que você chama, é esse diagnóstico. É olhar para a empresa... Qual é a esteira de produtos de vocês? É isso que porque assim, é muito legal isso que você está falando, mas, por exemplo, quero contratar o Boechat, por exemplo. O que o Boechat pode me entregar? Um diagnóstico é uma das coisas que você vai conseguir me entregar.
Mas o diagnóstico é um produto? É o produto? Sim, é um dos produtos que a gente, né, trata Do como leque de serviço, né? serviços. E a gente faz diagnóstico, a gente faz uma reestruturação empresarial, porque às vezes o cara precisa fazer um turnaround, mudar tudo, né? Isso aí já é execução, né? E já é execução, né? Em alguns momentos a gente faz plano de negócio, porque o cara quer fazer uma expansão, o cara está no zero e precisa crescer com estabilidade, com estrutura, com viabilidade. Em outros momentos é um plano de marketing, né? Nós fazemos a parte logística também, porque às vezes é um problema, então tem um plano logístico que quase ninguém faz. Como é que é esse isso? tipo Fala um de pouquinho plano. desse. O que seria o plano logístico? Dá um Então, exemplo, né? Pra gente... Quando você fala, por exemplo, hoje eu estava debatendo sobre a Jadlog, né? Não sei se você já Sim, sim, comprou sim. um produto, né? Sim, Mas já recebi várias coisas. a Jadlog, eles são excelentes no preço, na eficiência e na rapidez. Legal. Mas isso é uma franquia, não? Como é que Eles são uma empresa em São Paulo, né? Que eles abriram outras filiais deles ok. mesmo, ele tem uma estrutura. Então, se ele tem um volume muito grande em São Paulo e Rio, o que ele faz? Ele carrega uma espécie de gaiola. E aí, quando o caminhão encosta na doca dele, ele empurra aquelas gaiolas que em 5 minutos ele carrega o caminhão, fecha, lacra e Rio tchau. de Janeiro. Boa. Tchau. Quando chega aqui, descarrega as gaiolas em 5 minutos, né? Palheteira hidráulica, empilhadeira, né? Poucos operadores. E aí, rapidamente, ele consegue trazer para dentro do galpão dele, distribuir aquilo para o seu destino, fazer a entrega, né? Então, ele trabalha com uma inteligência que hoje, cara, muitas empresas dependem dessa inteligência, entendeu? Sim. Criar estruturas logísticas para que a empresa possa... Então, isso operar. é um produto, um serviço que vocês Sim. prestam de pensar, ó, tua empresa está ineficiente aqui, precisa Exato. melhorar a logística, legal. Legal. O que mais vocês entregam, assim, como logística, gestão empresarial, Plano de diagnóstico, negócio, plano de negócio. plano de marketing, Planejamento estratégico. Agora, E como é que passa o custo pro empresário de cada coisa desse aí? Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Como é Assim, que é? o que Porque às acontece? vezes a pessoa tá dizendo, cara, eu preciso disso, mas caraca, deve ser muito caro. Meu Deus, como é De que é? Não forma sei o alguma, que. cara. Entendeu? Porque às vezes a pessoa tá num momento Sim. que quer um diagnóstico. Ah, mas eu quero, eu quero que você fiscalize tudo e resolva as coisas pra mim. eu vou inclusive, pegar essa pergunta e vou acrescentar ou melhorar no seguinte sentido, se eu for... Esse produto é para que porte de empresa ou de empreendedor? Porque Sim. quando ele está Sim. falando assim, às vezes a gente olha realmente como isso, um profissional de peso, padrão norte-americano, padrão, né? Vamos ser realistas, né? Um grande sim. executivo. O cara se disponibiliza e fala assim, eu vou atender... Resolver seus problemas. E aí você fala assim, pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso não. Que é isso, cara. Mas aí não é questão de ter dinheiro para pagar, é questão do porte do Exatamente. negócio. Sim. Quando você diz que o camarada, ele pode, posso me procurar quando ele está querendo abrir um negócio. Aí a gente pode entender que pode ser um grande empresário que quer abrir um negócio, vai te Sim. procurar. Uma pessoa que está Ou, começando às vezes, uma do pessoa que zero. tem uma ideia que... Perfeito. Como é que é o teu perfil de cliente Então, que primeira você melhor coisa atende? é assim, não cobrar por atendimento. Né? Vamos supor, você vai me marcar na TechSys essa semana, né? Aí, ó, já E eu tô vou marcando lá. a minha aqui já. Ó, a Ezequiel E eu já vou tá lá pra- declarando, hein? Amém, Eu vou amém. lá para te ouvir junto com o Milene, né? Para tentar entender quais são as suas dores. Então, quais são os semana seus que vem você vai lá problemas. comigo. E aí, qual é a sua necessidade, né, cara? Pode ser que você diga, cara, tu vai trabalhar para mim remotamente Ok. e, sei lá, um projeto de um plano de negócio. Eu vou precisar de aproximadamente 150 horas de trabalho. E eu vou Monetizar em cima monetizar em dessas cima horas. da necessidade. Agora, o Eric fala, não, eu quero que você agora gerencie o meu escritório, eu não quero nem mais ir lá. Ok. A quantidade de horas não são 150 Sim. horas, né? A gente já está falando aí de 30 dias, 8 horas. Está falando de um pouquinho a mais, Sim, entendeu? sim. Mas assim, é tudo de acordo. É personalizado. Sim, né? sim. Personalizado. Não tem como chegar e dar um preço, sabe? Não, Então sim. a gente sempre avalia assim, o porte da empresa, o tamanho, as dificuldades, as necessidades. A gente vai sempre adequando o orçamento conforme as possibilidades do empresário. A gestão inclui recuperação? Sim. Tá bom, então. Tá bom, então. Não, mas isso é interessante porque quando fala de recuperação, tem vários níveis de recuperação, Sim. né? Empresa endividada, empresa com um gargalo absurdo que precisa recuperar, estoque, que é logística, né? Eu aqui tô pensando em várias áreas. Sim, isso aí Várias áreas real. Agora, eu queria... faz parte da gestão, né? Recuperação, né? sim. Dentro da empresa. Quando eu falei aqui, é muito genuíno isso que eu tô falando, né? Que eu achei bonito demais ver alguém falando de administração desse nível. É bonito mesmo. Porque tu fica até emocionado, assim, caraca, é possível, sabe? É possível. É cara. possível, cara, que legal. E aí eu queria não mudar o assunto, mas botar
um toque especial nesse assunto, porque quando a gente fala de administração, e assim, nós somos cristãos, né? E a gente pode levar isso para um lado e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, a visão de vocês, na verdade, sobre isso. Sim. Que o que nós temos como empresa não é nossa. Na verdade, nós somos ali um mordomo. Exato. Que Deus permitiu com que nós pudéssemos gerir aquilo ali. Administrar, Entendendo que também nós somos um canal no final das contas, Sim. né? Que no final nós não somos o fim, né? Muitas pessoas, vidas e a sociedade. Queria ouvir a visão de vocês como administradores, olhando bacana. por esse viés de mordomia. Sim. E aí, uma vez que você lida com o empresário todo dia, por favor, eu quero ouvir. Deixa eu falar um pouco. Então, chega, brilhou. Eu falei, agora é minha vez de brilhar. Conta aí. Então, eu lembrei você falando, Felipe, que a gente foi convidado para um congresso de casais que teve lá na igreja, e foi justamente a nossa palestra foi falar sobre casais que empreendem junto vão mais longe. Legal. Então, assim, é um conflito, né? Porque, assim, casais... E aí, como é que é? Sabe? Então, assim... Dá certo, né? Dá certo ou não dá certo? Então, assim, a gente Leva pensa... problema pra casa? A gente pensa muito parecido, então, assim, isso ajuda bastante, sabe? A não ter tanto conflito, a não ter muita... E uma das coisas que eu comentei foi isso, assim, o dinheiro é bom, gente, a gente adora dinheiro, né? É muito bom. Mas o prazer de você ver aquilo dando certo... Sabe? E isso, assim, é maravilhoso, sabe? Aquela coisa, assim, de você, eu consegui reverter, sabe? Aquele prazer, assim, de servir o outro. Beleza, ele tá te pagando, mas você tá ali, sabe? Te entregando muito mais do que, às vezes, está acordado. Eu falo nisso porque eu fiz uma mentoria para uma empreendedora lá de São Gonçalo. E, assim... a mentoria, você sabe que a mentoria é mais você ir lá conversar, né, orientar. Só que eu acabei, como uma boa consultora, fazendo mais uma consultoria do que uma mentoria. Entendi. Então, eu entregava muita coisa para ela, sabe? E depois disso, você vê assim, a mão de Deus, que a gente conseguiu um novo contrato com valor considerável. Melhor, né? E... Você fala assim, é Deus, sabe? É Deus quem paga a conta, é Deus quem honra. A gente se reúne com vários empreendedores lá da igreja que nos procuram e fazemos reuniões e orientamos e não cobramos nada, sabe? E eles ficam constrangidos, ficam até com medo de chegar perto porque pergunta assim, eu quero pagar, quanto é que você cobra? Não, a gente não cobra nada, porque a gente entende que é o propósito de Deus, sabe? Servir com os nossos dons, nossos talentos. Sim, exatamente. Sabe? Eu toquei nesse assunto para ouvir de vocês, porque você vê os homens... São no Ministério de Empreendedores, né? Não é à toa, né? Então, e cuidam, de fato, dos empresários, né? De ouvir, de sentar, de direcionar. A gente vem conversando muito sobre isso por conta do Ser Forjado, vocês estavam lá, né? Sim. Aliás... Por favor, vai lá. Não sei quando vai esse episódio ao ar. Enfim, todo mês a gente se encontra presencialmente. Sim. E o nome do nosso novo projeto, né, podcast, já existe há 2 anos. E Deus colocou no nosso coração de sair do online, porque isso aqui, né, obviamente, o podcast é online e é para você que está aí receber de forma mais fácil, vamos dizer assim, mais fluida. Fluido, isso aí. E a gente decidiu sair um pouco dessas 4 paredes, né, do online, para sentar junto. Você que gosta... eu quero conhecer vocês, eu quero conhecer eles. O Ser Forjado é para isso, pra gente se encontrar. A gente tá bem embrionário. Sim. Mas já teve o primeiro encontro semana passada e a ideia, o planejamento administrativo é que nós tenhamos encontros uma vez por mês até o final do ano. Então, se você está ouvindo a gente, quiser participar, encontrar a gente, vai encontrar os boixás lá também. Vai, já fazem parte. Já fazem parte disso, porque é sobre literalmente você caminhar junto, né? É como eles... Como ela falou aqui agora, nesse momento, muitas das vezes, cara, eu tava no telefone, porque ela não conseguiu ir no dia, mas ela ficou aqui, cara, eu preciso estar lá com vocês, porque eu preciso me conectar,
Porque muitas das vezes não é sobre vou receber uma consultoria do Boechat lá num jantar. Até porque ninguém dá uma consultoria num jantar. Mas às vezes você não precisa de uma consultoria, você precisa de uma direção, de um caminho, de um conselho, de um contato. Às vezes, assim como a gente tá falando aqui agora, de fato, às vezes... Foi aquele dia lá, conversando lá com o Brian lá. Vou fechar negócio com o Brian. Olha aí, ó. Brian, tu tá me devendo, hein, Brian? Ó, comissão. É a comissão, exatamente. E foi assim. Mas é isso. Um Brian, conheci ele há 3 anos, nunca conheci ele presencialmente. Sim, ele é ótimo. Nunca fechei negócio com ele, chamei nesse dia, ele foi e aí, ó. E é a expansão do reino. Sim. Porque ele tinha algo que você precisava e chegaram num acordo ali, conheceram, é de Deus. Quem não é visto... Não é lembrado. Então, ser forjado é sobre isso. Às vezes é você chegar lá e descobrir de fato que você precisa do Boechat, precisa do Eric e de tantos outros que estão caminhando com a gente. Perfeito. Né? Então, assim, voltando aqui nesse tema da mordomia, que eu queria ouvir um pouquinho mais, e aproveitar o seguinte, aproveitar os 44 anos do Boechat como cristão. Tá reforçando para não esquecer. Eu queria perguntar para você, Boechat, o seguinte, como cristão que não era empreendedor, né, sempre foi de alguém de administração, mas se tornou empreendedor, mas tem uma jornada cristã, os dois, na verdade, né? Olhando para o empresário de fato, muitas das vezes você fala assim, vamos diagnosticar o que a empresa precisa. Muitas das vezes você encontra um empresário que ele está pensando muito na grana que ele precisa, enfim, fazer, ele sabe fazer muito bem, assim, uma série de atividades. E esse cara que às vezes está perdido no propósito dele. Sim. Que às vezes ele mesmo não entendeu. Tem solução isso? Tem, com certeza. Sim, a primeira coisa que eu sempre falo... Fazer uma vírgula, tem um quê de cuidado aí também, de você chegar, cara, acolher essa pessoa e falar assim, cara, vamos entender mais, porque é muito mais do que dinheiro, propriamente dito. Né? Exato. Felipe, assim, uma das coisas que eu prezo muito é a prioridade do reino de Deus, né? Porque, assim, sem Deus nós não somos absolutamente nada, né? É verdade. E, assim, um dia eu tava orando pelo resultado, né, do meu contrato lá que eu presto serviço, eu falei, Senhor, a gente tá aqui meio estabilizado, sabe? Eu preciso bater um recorde, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu quero clamar pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, eu já fiz tudo que a minha competência técnica de aprendizado, de conhecimento poderia fazer. Mas agora, Senhor, eu preciso que você faça, porque você é muito melhor do que eu. Naquele mês, Felipe, a gente bateu recorde de venda, sabe? Cara, é isso. E aí, cara, quando bateu o recorde, eu falei, Senhor, e aí, gostei, hein? Tu mandou bem. Quero mais. Tu mandou bem, mas a gente precisa de muito mais. E aí, cara, é como se eu tivesse ouvido naquele momento aquela voz de Deus, tá? Mas e aí, o que você vai fazer pelo meu reino? Uau! Nossa, chamou na foi xixa. uma facada, né? Mas eu falei, não, Senhor, eu sei. Eu vou implantar um culto lá na empresa, né? E eu sei que vidas serão salvas através do teu evangelho. Aí quando eu cheguei na empresa, chamei 2, 3 cristãos e falei, cara, o que Deus colocou no meu coração foi isso, né? E aí falei, vocês vão comigo ou eu vou sozinho? Não, vamos contigo, né? E assim, toda quarta-feira a gente faz um culto de 11h50 até 12h30, que é o horário de almoço dos funcionários, né? E lá a gente canta 2 louvores, a gente tem um momento da palavra e todo mundo tem a liberdade de falar 1 ou 2 minutos, né? Legal. E a gente sempre tem um organizando, quer dizer, não sou eu organizando, né? Mas todos participam disso. Às vezes eu posso ir, na maioria das vezes, às vezes eu não posso ir, mas o culto acontece independente de qualquer coisa, toda quarta-feira. E assim, o culto tem gerado resultado, a gente no final faz oração pelas vidas e tem ido católico, não... Tem gente se nenhuma convertendo. religião, tem gente se convertendo. Legal, que benção. Tem gente largando os vídeos do TikTok, né? Rebolando lá no TikTok para seguir o evangelho. Que tem legal. casamentos sendo restaurados. Sabe, assim, é muita coisa que Deus tem feito, sabe? Através disso, né? E aí um grupo lá da minha equipe, que eu tenho pastores lá na equipe, passou a se reunir todos os dias para fazer oração. O encarregado tem ido, que não era cristão, que é católico, né? Ainda é católico. Mas todos os dias eles estão lá orando, clamando pela misericórdia de Deus. E a partir dali, Felipe, a gente bateu o 2º recorde, o 3º recorde, o 4º Essa é a empresa recorde. mais antiga que você Sim, presta? eu tô há 8 anos nesse contrato, né? Mas no momento que Deus falou, cara, você quer resultado? Mas eu também quero, né? Em outras palavras, né? Então, assim... Mas é isso, é isso. E isso eu acho que é... Sensacional. Não, isso é fantástico de ouvir, porque... E aí eu até trago um tema para a mesa, quero ouvir a opinião de vocês.
Porque quando a gente traz, vamos botar assim, né? Essa dinâmica para a empresa, vamos colocar assim, né? Teoricamente, uma empresa no Brasil fala assim, não, tem que ser laico, aquela coisa toda, a gente Sim. respeita todo mundo. Legal, e o respeito é importante, realmente, claro, mas muitas das vezes quando a gente traz isso, né, a nossa fé para dentro do negócio, às vezes isso é confundido um bocado com religiosidade, né? Sim. Vamos ter um procedimento aqui que é um rito, um ritual, um culto. Óbvio que você reúne meia dúzia de crentes e todo mundo entende, vamos lá. Mas às vezes os que não são ou que não compactuam da mesma fé, às vezes vem aquilo como uma religiosidade, né? É um ritual porque eles são assim ou são assados. Como é que vocês veem isso no sentido assim? Uma coisa é o rito, né? É o procedimento, é ali, vamos fazer. Outra coisa que permita-me dizer, que eu vejo até em você, assim... Outra coisa é você ver assim, cara, quando você coloca o coração naquilo, é ver que você... As pessoas acabam ficando curiosas também, né? Tem isso também. Vai pô, mas como assim? Calma. Mas essa curiosidade é legal. A empresa? Porque atrai, né? O curioso atrai o cara. Sim. Mas quando a pessoa chega e se sente amada, se sente abraçada... Já era, já foi. Exato. A gente se coloca... Como é que é isso, assim? Porque muitas das vezes não é essa confusão Ih, aqueles crentes ali. E assim, você quando implementou isso, óbvio, chegou pra diretoria, todo mundo de boa? Sim, assim, o dono é cristão. Sim, então. Então é mais fácil a autorização dele. Sim. Mas a partir dali eu reuni toda a equipe. Falei, olha, a partir de hoje nós vamos ter um culto aqui na empresa toda quarta-feira, porque não há nada mais importante do que Deus e da nossa conexão com Ele. Porque quando nós nos conectamos, Ele abre portas que nós jamais seríamos capazes de abrir. Então, é espontâneo. Quem quiser participar, ninguém vai deixar de ser demitido, protegido por conta... A empresa tem muitos funcionários? A empresa tem uns 48 funcionários. Uma galera. É uma galera, né? E aí deixei todo mundo livre. Não é um culto evangélico, é um culto para todos. Então, católicos, sem religião, da Umbanda, do Candomblé. Cara, quando você estiver passando por um problema, lá é o local que você pode se conectar com Deus e pedir a Ele que possa fazer um milagre na tua vida. Esse convite é irrecusável, acabou. Acabou. Aí, quer dizer, não é obrigatório. Sim. Né? Tem hora que, como falei, inclusive eu não posso ir, né? Mas, cara, o culto acontece e assim... a média de pessoas? A média de pessoas dos 48, 23, 24 tem ido no culto. Então, praticamente. Sim, muito legal, entendeu? E assim, as pessoas saem de lá... Mesmo quem não é cristão falou, cara, saí com a leveza, cheguei aqui com peso no coração. Disso, né? Eu tava precisando de uma sacudida, de um ânimo, sabe? Assim, em geral, são palavras de ânimo, são palavras que te colocam assim com fé, sabe? Com esperança. Quanto tempo isso? Isso daí a gente tem feito já tem uns 3 anos. E assim, o resultado da empresa, cara, cresceu demais, sabe? E Deus vai dando, assim, estratégias, sabe? A gente implantou o e-commerce, né, em 2024. Tava falando de bastidores aqui, agora vamos falar de números, né? Porque a galera quer saber números que... Exato. De crescimento. Isso, exatamente. Números, você sabe que são segredos, né? Não, diga no números que... A gente implantou o e-commerce, o e-commerce representa hoje 10% do negócio, né? Que não tinha. É uma empresa de 91 anos. Depois a gente implantou toda uma área de acessibilidade, vender produtos para esse mercado. 91 anos. É uma empresa que ela foi fundada com imigrantes europeus. Então, hoje, né, o proprietário, ele já é neto desse europeu, né? E assim, ele tem uma visão, uma coordenação, uma capacidade incrível, sabe? É um homem muito temente e fiel a Deus. É um dizimista do negócio dele, né? Então, assim, o negócio deu um lucro, né? Vamos supor, deu 5 milhões de lucro. Ele vai lá e dá 500 mil para pregação e crescimento do evangelho. Isso, assim, eu nunca vi, sabe? Assim, uma seriedade com Deus incrível, né? E como é que tu chegou? Tu tava contando como é que tu chegou lá, né? Cara, eu cheguei... Pô, tu não falou que tinha 91 anos, mas 91 anos, tu tá 8 anos lá... Exato. Eu cheguei, assim, pela poderosa mão de Deus, sabe? Eu me lembro direitinho que teve um dia que eu orei e falei, Senhor, eu tô prestando serviço para várias empresas, sabe? Vários negócios, né? Para a área médica, mas eu não quero mais prestar serviço para a área médica e eu quero agora te pedir... Tava implementando, né, as clínicas, né? Eu estava implantando clínicas, né? E aí eu falei assim, eu quero te pedir, eu quero trabalhar numa fábrica e eu peço que você abra essa porta. Se eu não vou mandar currículo, eu não vou procurar ninguém, eu só quero
pedir a você que abra esse contrato. Sabe, assim, não deu muito tempo, meu telefone tocou, um empresário de São Paulo ligou e falou, cara, eu vi teu site e eu tô ligando para te falar que... E o site era? O site era horrível. Só podia ser Deus mesmo, O irmão. site era horrível, cara, mas assim, o meu Deus... É, era isso muito aí, é sobre poderoso, isso, né? Não é sobre a gente, é isso, sobre sabe? ele, né? Você pediu, declarou. pedi, declarei, cara, e assim, eu tenho uma relação com Deus que é inexplicável. É a relação 10 vezes melhor, 1000 vezes melhor do que com meu pai, entendeu? Às vezes a gente precisa chegar lá, pô, pai, me dá uma mesada aí, me dá 100 reais, me dá 500, me dá um empréstimo, né? Cara, às vezes eu nem chego lá e dou uma cutucada, quando eu vejo assim, cai no colo, sabe? Assim, eu oro em pensamento às vezes e pá, Deus vai e faz, sabe? E isso é incrível, cara. E aí assim, chegou pra você nesse... inexplicável. Chegou e aí E tu aí tá ele lá até pediu hoje. para fazer um diagnóstico, Ah, né? sim. Ele queria um orçamento lá para implantar o planejamento estratégico. Ele comprou o negócio, né, das partes dos sócios dele. O negócio estava com muita dificuldade, estava literalmente falido, né? Então os caras até venderam para não ter que pagar dívida de Conhece falência. uma história assim, Eric? Conheço. E assim, graças a Deus, cara, assim, ele fez um empréstimo, né, do negócio dele, né, dele Acreditou. pro negócio dele, acreditou. A gente conseguiu pagar o empréstimo para ele, né? Pagamos 95% do empréstimo. Hoje a empresa está com um EBITDA excelente, de 25% de EBITDA, né? Boa lucratividade, boa margem. A gente pegou o preço do produto, a gente multiplicou por 5, sabe? E continuou vendendo com estratégia de marketing, né? Com reposicionamento da empresa, com novas imagens, com nova equipe. Mudamos a equipe. Mudou a percepção de valor do cliente, né? Mudamos a E percepção com isso você de consegue valor. aumentar a margem, o ticket, né? Exato. E assim, nesse contrato a gente concorre com a Deca, cara. A Deca, né? O nosso produto. Sim. Fabricante grande. Quem é o concorrente é a Deca, é a Docol, né? São empresas grandes. E a gente tem conseguido vencer muitas cotações, sabe? Muitos contratos. A gente vende lá para Redditor, para Unimed, a gente vende para o Brasil inteiro, às vezes até exporta o produto, entendeu? E Deus tem nos abençoado, tem nos dado estratégia, né? No ano passado, sim, no final do ano passado, cara, Deus falou, cara, licitação. Eu falei, mas eu já tentei, né? Mas é igual o Pedro, né? Ele falou, Senhor, eu tentei a noite inteira. Eu tentei 12 meses, sabe? Com um cara que não deu nenhum resultado. Mas, cara, quando Deus falou, falei, Senhor, é agora. Fui lá, Esse é o time. Conversei com o empresário. E aí eu contratei o pastor Adriano, que é da Igreja Atitude da Oceânica, né? Um cara fantástico, um cara maravilhoso, independente dele ser pastor, Sim, né? sim. É aquele cara que você quer estar perto, sabe? Que realmente é um empresário que montou a consultoria e ele entende demais disso, né? Assim, nesse mês, basicamente hoje, né? A gente já ganhou uma licitação de 1.300.000. E a gente já ganhou 4 licitações com ele, né? Então, cara, assim, eu não sei nem como é que eu vou atender essa licitação, entendeu? Mas eu estou comprando mão de obra, eu estou contratando... Essa demanda é boa, né? É um problema bom, né? problema bom, né? Não sei como é maravilhoso. Eu estou expandindo, né, essa parte dentro da fábrica, que é a fábrica de plástico, mas também tem metalurgia, então eu estou dobrando a minha capacidade para atender esse, mais muitos outros pedidos que Deus vai mandar. E eu não tenho dúvidas que a poderosa mão de Deus vai fazer com que a gente consiga alavancar bastante esse negócio. Esse é o maior case da gestão da Boechat. Cara, tem bastante história, bastante case, né? Resultado. Esse é mais antigo. Esse não é um case fácil, sabe? Esse é um case que Deus teve que se meter para poder resolver, né? Tem horas que a gente consegue resolver, mas tem hora que só ele, cara. É verdade, é verdade. A gente falou um pouquinho do passado, a gente falou um pouquinho do momento atual que vocês estão vivendo, e a gente não pode caminhar para o final sem a gente falar do futuro. O que os Boechat estão pensando para o futuro da Boechat Gestão Empresarial? Para onde vocês estão olhando? O que vocês estão, que estão vislumbrando? Tem projetos novos. O que Deus está colocando no coração de vocês? O que o Deus está colocando no nosso coração é para a gente estar no Forjado. Eita, ganhamos o episódio. Forjados.
você. Que bênção, que bênção. É, cara, a gente precisa caminhar com gente. E é legal, é óbvio, né, brincar desse jeito, mas é sério. É sério. Porque o Ser Forjado, ele é um projeto, de fato, para forjar pessoas. Sim. Na verdade, forjar Literalmente, cara. empresários e empreendedores. E quando a gente fala de empresários e empreendedores, eles deram uma aula aqui de que, cara, a administração precisa de gestão, eles precisam, precisa de, sabe, e além da sua, como é que se diz, da sua arte, né? Porque a minha arte eu faço muito bem. E muitas das vezes nós precisamos ser forjados nisso. Sim. Então, caminhar do lado de vocês nesse projeto, pra gente, é fantástico. Que ninguém faz nada sozinho, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Uau. E juntando forças sobre mentalidade, sobre liderança, sobre governo, Sim, sobre ordem. sim. É tudo que tá na palavra. Falando nisso, liderança e mentalidade, eles estão para ir, né? A mentoria aí, nos States. Fala um pouquinho sobre essas novas. Verdade. Vocês estão se especializando cada vez mais. Falei mesmo. Nós vamos. A gente recebeu o convite do dono dessa empresa, né, para poder participar de uma conferência de liderança. Olha isso. Lá em Chicago. E assim, é uma conferência de liderança para empresários, para pastores. Olha, que legal. E assim, eu acho que o convite foi assim bem bacana, né? Sempre uma oportunidade. Sempre, e a gente sempre. vê assim, Fora do país, principalmente, né? e a gente vê assim, tudo à mão de Deus, sabe? Sim. Do nada, assim, ele tinha outras pessoas para poder chamar, porque ele tem uma empresa em São Paulo. E assim, ele convidou a gente. Eu vou comentar duas coisas sobre isso que você está falando, que é tão fantástico assim. Primeiro, quando você fala que reconhece que é a mão de Deus, isso já mostra para Deus o quanto ele pode confiar ainda mais em você. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. É verdade. Então, se ele olha para os boixados e fala assim, esses meus filhos estão reconhecendo a minha glória, eu posso confiar neles. Então, eu gosto de pensar o seguinte, eu já trouxe essa reflexão aqui algumas vezes, mas é nítido ver isso em vocês, assim, do seguinte, eu já tive uma reflexão que eu pensava assim, cara, vamos imaginar que alguém está precisando de alguma coisa. Às vezes precisa de um pacote de fralda, às vezes precisa de um dinheiro para comer o negócio, às vezes precisa de um abraço. Enfim, as pessoas têm necessidade no geral. Sim. E elas acordam pela manhã e fazem a sua oração matinal. Deus, eu preciso, eu quero, me ajuda, eu sou teu filho. E Deus, ele não vai lá no computador do céu e manda um pix, ou então Deus desce lá do céu e vem cá, me dá um abraço. Vai usar alguém do reino. Ele olha para os filhos dele e fala assim, quem eu posso confiar essa missão? E eu já me perguntei isso algumas vezes, sabe? Muitas das vezes, assim, por exemplo, se a necessidade do irmão aqui amanheceu pedindo, Deus, eu preciso de um recurso para pagar uma conta. Sim. Como é que eu vou conseguir ajudar ele se eu não estou conseguindo me ajudar? Ou então o irmão aqui amanhece o dia e fala, Senhor, eu não aguento mais essa vida, não me sinto amado, e aí como é que eu vou abraçar esse indivíduo se eu não estou me sentindo bem, amado, eu não estou... Mas Deus olha para nós e fala assim, com quem eu posso contar? E aí, se eu posso contar com o Boechat, eu falo assim, cara, eu vou encher a vida desse camarada, porque ele vai transbordar de tal modo a ponto de abraçar o outro se o outro precisar, dividir os meus recursos se o outro precisar. Eu posso confiar nele. Eu não preciso, sabe, criar uma montanha, fazer um milagre estrondoso, porque eu posso contar com os meus filhos. Então, assim, isso às vezes é um conceito não tão simples de entender, porque a gente fica assim, não, mas Deus vai me dar. Não, mas na verdade Deus vai fazer através de você. Mas já pensou que esse através... para que você consiga fazer, para que ele consiga fazer através de você, você precisa ter. Sim. Para você dar amor, você precisa ter amor. Dúvida. Então, assim, é muito gostoso de ver, assim, pessoas que Deus olha, de reconhecer, na verdade, pessoas que Deus olha e fala assim, manda eles lá para Chicago, porque eles vão transbordar demais. Vão voltar de lá porque com várias coisas que vão transbordar aqui quando chegar. Você viu quando eu perguntei assim, como é que é o futuro? A primeira coisa que a gente leva na brincadeira, ele fala assim, ser forjado. Pronto. Eu vou transbordar lá. Eu vou me conectar em pessoas que muitas das vezes não tem a quem perguntar. Quando é que vocês vão mesmo? Acho que é início de agosto. Início de agosto. Então lá, vocês vão transbordar muito na vida de muitas pessoas. Sabe, já vou botar lá na nossa agosto ou setembro, já vou colocar lá, ó. International forjado. Quando vou. Experiências. Não, mas é legal isso. Já está convidado. Já tá convidado. Aqui. Quando vocês voltarem, já. Vim contar as experiências que vocês viveram lá pro pessoal do Ser Forjado. Então, se você está ouvindo a gente aqui, fica ligado. Agosto e setembro vai rolar. Experiências
International Experience. Vai boechar. Vai boechar lá no Ser Forjado. Pronto. Porque são experiências que com certeza, cara, vão inspirar a gente, que vão trazer uma mentalidade, um renovo. E eu fico feliz que Deus confie a vocês. Felipe, muito legal. Assim, o que você falou, né? Me lembrou aqui, né? Assim, tem uma palavra que fala assim, né? Eu te conhecia só de ouvir. Mas né? agora meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem, né? Quando a gente tem gêmeos, né? Assim, não recomendo pra ninguém. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus, né? Assim, a gente precisa de muitos recursos financeiros, né? Em alguns momentos, nossos recursos acabaram, né? A gente recebeu muito dinheiro, mas ele acabou. E aí, numa madrugada, eu acordei, sabe? Falei, cara, eu vou orar 3 horas da manhã. Sentei lá no meu escritório, falei, Deus, acabou, o dinheiro acabou, eu não tenho de onde tirar, não tem como fazer o dinheiro aparecer, sabe? Eu não tenho o que fazer, Senhor, a gente precisa comer. A gente precisa comprar biscoito, né? Banana, maçã, né? Quando eu olhei pro lado, rapaz, tinha uma pessoa louca do meu lado, cara. Eu falei, cara, o que tu tá fazendo aqui, cara? Vai dormir. Não, tu levantou. E eu levantei. Falei, então vamos. Não, vamos orar. Eu falei, vamos embora, vamos no mistério aqui, né? Segurando a mão, clamamos, sabe? Pela misericórdia de Deus, né? Aí naquele dia, né? Acho que era dia dos pais, né? Não sei. Eu fui lá na casa dos meus pais, aí... E aí, tudo bem? Tá tudo bem. Aí comecei a conversar com meu irmão, falamos nada de dificuldade, né? Minha mãe olhou pra mim assim e falou assim, meu filho, quanto tu paga lá na prestação do teu imóvel? Aí eu me deu uma crise de riso, sabe? Um nervoso, né? Aí eu falei, que louca, cara. Aí eu falei, poxa mãe, eu pago X, né? Meus irmãos olhando, né? Eu falei, porque agora você vai pagar minha prestação, né? Ela olhou séria pra mim e falou assim, cara, eu tô pensando. Aí eu fui almoçar, né? De noite eu voltei para jantar. Quando eu voltei para jantar, ela pegou um envelope assim, né? Ela me deu 3 vezes mais a prestação, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu nem queria pegar, né? Tua mãe vai assim. Eu falei assim, cara, não, mãe, não precisa, pelo amor de Deus. Ela falou assim, tu não orou? Tu não tava lá de madrugada orando, né? Aí, cara, eu peguei aquele dinheiro, sabe? Agradeci a ela, agradeci a Deus, né? Aí quando foi durante a semana, eu falei assim, 3 mil foi maravilhoso, Senhor, tu fez assim um milagre que, pô, foi um tapa na minha cara que eu nem esperava. Mas, Senhor, eu preciso de mais. Me perdoa, sabe? Me perdoa. Desafia mesmo. Me perdoa, mas eu preciso de mais. O Senhor sabe que esse dinheiro não dá pra chegar até o final do mês, sabe? Naquela semana, cara, assim, o empresário me chamou e falou, cara, tuas contas estão erradas. Você tem direito a receber mais 10 mil reais. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de mais. É abuso, né? Bota mais um zero. Fala aí. É abuso, né? É muita intimidade com o abuso, né, não é abuso, não, é muita intimidade. E assim, caraca. Deus me deu muito mais, cara. Deus Glória me a Deus, deu glória a Deus. 16 vezes mais. Uau. Então, assim, cara, não há ninguém. É infinitamente mais. É do que infinitamente pedimos. mais. Não há ninguém que possa fazer isso por nós, a não ser um Deus que nós servimos, cara. E assim, a gente tem tido Aí, experiências. Isso é constrangedor. Zerou a Vai vida. encerrar. Zerou o programa hoje. Zerou. Zerou o programa hoje. Glória a Muito Deus. bom, cara. Sensacional. Glória a Deus. Que história bacana, eu vou cara. brincando aqui que zerou o programa hoje, porque eu vou te falar que o sentimento que eu tenho de verdade é que se você está ouvindo a gente até aqui, você ouviu o que você precisava ouvir. É verdade. Não sei com quem eu Amém. estou falando, Glória a Deus. mas você ouviu o que você precisava ouvir. Que não é sobre o dinheiro, não é sobre a necessidade, é sobre quem é o teu Deus. É, exatamente. E, Sobre ó, quem você sabe pedir, quem você recorre nos momentos qual é a certos. intimidade que você tem com Qual ele? é a intimidade? Senhor, eu preciso de mais. Você tem que ter intimidade pra falar isso. Assim, a gente é muito cara de pau, né? Eu. Até não, né? Ela fica ali, meu Deus, meu... Mas vai, pede aí. Ai, meu Deus, que vergonha. Pede aí. Eu vou te falar, eu até falo, Senhor, eu tô aqui constrangido, mas eu preciso de um carro novo, sabe? Eu preciso trocar o meu carro e eu não tenho dinheiro, né? Mas eu quero pedir a você, porque você tem. Eu não tenho. É o dono você da tem. prata e do ouro, né? Você é o dono da prata e do ouro, sabe? Rapaz, apareceu o irmão da igreja. Ela olhou pra mim e falou assim, cara, teu carro foi lá na igreja. Eu não anunciei na igreja lugar nenhum. Eu botei um anúncio no OLX com maior vergonha.
Rapaz, a mulher chegou lá e falou assim, tu foi na igreja no sábado, 10 horas da manhã? Eu falei, fui. Então, quando tu entrou na igreja, Deus olhou pra mim e falou assim, aquele carro é seu. Aí ela falou assim, mas não tá vendendo? Entendeu? Não, O marido dela pegou, quando chegou na minha casa, pô, vendi o carro lá no Tabela FIP, cara. Aí cheguei na casa do meu pai, falei, pô, pai, eu vou trocar de carro. E fui lá, já olhei lá o carro que eu quero, que eu não sei o que, as condições. Ele virou para assim, Falta compra quanto? o carro que você quer. Falta quanto? Aí eu falei, pô, pai, falta 35 mil. Aí ele falou assim, vai lá e compra. Vou fazer o Pix para você. Você me paga quando puder, quanto puder. Meu pai é assim, irmão. Não abre nem a mão, nem dá tchau. Aí Boechat volta, não. Aí Boechat volta assim, Nem ó. dá tchau. Eu preciso pagar meu pai. Rapaz, esse mês eu pago a última parcela pra ele, cara. Mas muito bom. É muita Senhor, eu experiência. preciso pagar meu pai da terra. É muita experiência, Mas, cara. mas, assim. mas a gente É brinca muito assim, legal. mas cara, a gente brinca assim porque, óbvio, a intimidade permite isso. Mas, cara, isso é fantástico, porque a gente tem intimidade real com Deus. Sim, a gente muda a tua vida. Muda a vida. E tem gente que não entende isso, mas é literalmente como a gente, às vezes, com exemplos terrenos, fica mais fácil clarear sim. isso, né? Quantos anos tem os filhos de vocês? 10 e E 5. Vamos pensar no de 10 anos, que está um pouquinho mais velho. É como o menino ou a menina? A menina. É menino, menino. O menino de, Mateus. Mateus. Mateus, de 10 anos, na casa do papai. Você acha que ele pergunta se pode ir lá no armário pegar o biscoito? Se pode ir lá na geladeira pegar o iogurte? Eu conheço meu pai, eu conheço minha mãe. Aqui é minha casa, meu irmão. Exato. Aqui, não tem essa, Tua entendeu? vontade, né? E ter essa intimidade com Deus, entender assim, cara, eu tô onde Deus me colocou, cara. Sim. Então eu vou fazer o que precisa ser feito. E quando não der pra fazer, o pai, Exato. eu vou Corre aí. falar com meu pai, porque é o meu pai. Né? E eu não tô aqui de passeio, eu tô aqui porque ele me colocou aqui. Cara, entender isso e ter intimidade com ele pra isso é fantástico. E eu vou além. Caminhar do lado de pessoas como vocês que entenderam isso e que podem ajudar outras pessoas a entenderem isso, porque às vezes é difícil entender. Sim. É fantástico também. Eu quero só agradecer assim. Não, pela- sensacional. Cara, E antes de terminar, assim, a gente sempre... Primeira vez que vocês estão vindo aqui, a primeira vez de muitas, né? sim, sem Vamos sombra ter de que dúvida. voltar para falar de outras coisas, né? Com certeza. A gente acredita que a gente sempre chega de um jeito e tudo isso que a gente sentou aqui, falou, conversou, só que a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Com certeza. Todo bate-papo, toda essa conversa, o que ficou pro Marcelo, o que ficou pra Milene, que vocês podem falar aqui para as pessoas que estão ouvindo. Tudo isso que a gente conversou, ou pode ser em uma palavra, em um versículo, enfim, uma frase, ou o que tiver aí dentro do coração de vocês que possa agregar e edificar a vida de quem está assistindo, que pode implementar, cara, agora ou amanhã, enfim, nos seus negócios, na sua casa. O que vocês podem deixar aí para eles? Eu vou deixar uma Mensagem. frase que Por favor. me marcou muito essa semana, que fala que quando Jesus está em primeiro lugar, o sucesso, ele é consequência. Excelente. É isso. Eu adoro isso quando é simples, né? Uhum. É simples, objetivo, fácil de degustar e entender. É só viver, né? É só viver. Amém. Amém. E você? Rapaz, eu não sei nem mais o que falar. Só dizer assim, cara, que a palavra de Deus fala assim, né? Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No teu casamento, no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua vizinhança, na tua caminhada dos perigos da violência. É Deus em toda a tua vida. Uau. E aí, Filipão? Cara, eu tô impactado de verdade, viu? Impactado real aqui hoje. com tudo Sensacional. Por a que gente vocês conversou. demoraram para vir, né? Pois é, né? No tempo certo, na No tempo maturidade. certo. A gente Tempo. tá... Porque em todos os aspectos, viu? Desde a administração, que eu comecei brincando aqui, que a gente Sim. Gestão, administração. camarada entra no curso e administração, pô. Aí tu entra aqui e fala assim, cara, uau, administração. Como é que é? Administração. E ver essa vida com Deus que vocês, né, conseguem exalar. Isso é possível ver Deus na vida de vocês. Amém.
E inspira de verdade a gente viver cada vez mais isso. E aí não só isso, e aí coloca um peso de responsabilidade na gente, hein? Coloca. A gente precisa cada vez mais levar o plano da salvação. É isso. Através das empresas, nossa vida diária. É sobre isso, irmão. É sobre... E aí Deus olha pra você e fala assim, eu posso confiar no meu filho ali, ó. É sobre isso. Eu posso confiar porque se ele precisar, ele vem aqui e fala comigo. Verdade. E fala e ó. Glória e a aí, Deus eu por isso. quero mais. Preciso de mais, Senhor. Eu só tenho a agradecer, viu, Baixinho? Também. Ó, muito obrigado mesmo. Ó, você que tá aí assistindo até agora, olha, 1h, quase 1h15 de episódio. Esse episódio não pode ficar parado aqui, não pode. Você pensou em alguém, com certeza aí em gestão e administração, que precisa não só de ouvir esse episódio, mas também até dos serviços dele. Sim. Vamos deixar aqui, cara, o site deve ter melhorado. Melhorou. Deixar aqui na descrição. E aí, ó, manda pra quem você pensou aí. Esse episódio não pode ficar parado só com você. Transborda na vida de alguém também. Envia esse episódio pra quem você acha que precisa ouvir tudo isso que a gente falou aqui. E siga a gente nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto Instagram, TikTok. Todo dia sai um corte novo do episódio da semana. E tem saído não só um corte, não, tem saído vários aí, porque esse ano a gente tá transbordando também. Amém. E tem muitos episódios aí ainda por vir. E se você quiser participar do Ser Forjado, também deixa um comentário aqui, tanto no Instagram, TikTok ou no próprio YouTube aqui, pra você entender quando que vai ser o próximo, que você quer fazer parte desse projeto também. Vai ser um prazer receber você e caminhar junto contigo. É isso, Filipão. É isso. É isso? Então, ó, Obrigado muito por obrigado. Você, sensacional. Obrigado. Caraca, tô doido pra esse Nós que episódio ir pro ar. agradecemos. E fique com Deus e até o próximo episódio. Um Até. abraço. Um abraço. Valeu. Até.